Já aconteceu alguma vez com você de estar lendo um livro ali, você termina um parágrafo e em seguida você não lembra do parágrafo que você leu? Ou, por exemplo, você acabou de ler um capítulo, tudo, e você depois não lembra dos principais argumentos daquele capítulo. Ou pior ainda, gastou ali 4, 5 horas lendo um livro e chega no final não lembra dos pontos principais do que você leu. Às vezes você não lembra nem o tema do livro ou quem é o escritor do livro. Se já aconteceu isso com você, olha, já aconteceu diversas vezes comigo. Tenho certeza que isso também aconteceu com você. E antes eu achava que o problema era comigo. Francamente, várias vezes eu pensei que o problema de fato era eu. Só que por aplicar pequenas mudanças na minha leitura, eu consegui melhorar muito a minha retenção e a minha compreensão, principalmente a minha memorização. Eu queria passar então 3 dicas que me ajudaram muito a melhorar então a minha memorização. Note que eu não quero esgotar todo o assunto, eu sei que existem várias técnicas de leitura, mas vou falar principalmente das 3 que mais me ajudaram. E a segunda e a terceira são importantes porque elas estão relacionadas, tá bom? Então eu vou falar primeiro então que me ajudou demais, que é a seguinte, né? Essa é uma das dicas mais ignoradas que eu já vi e foi uma que eu ignorei por muito tempo, que é o quê? Ler o livro certo no momento certo. Parece uma bobeira isso, mas quantas vezes eu não estava lendo um livro ali de filosofia, de psicologia, só que a minha cabeça ela estava atulhada de outros problemas, de outras preocupações. Por exemplo, às vezes eu estava com um problema financeiro e eu estava lendo sobre filosofia, só que aí o que acontecia? A minha cabeça ela não conseguia se concentrar naquele assunto, porque o meu problema era outro. Então o que foi que eu aprendi? O que eu aprendi foi que assim, existe o livro certo para o momento certo. Assim como, por exemplo, uma ferramenta. Para pensar, por exemplo. Imagine que você precisa serrar uma tábua. Você não usaria um martelo, você usaria o serrote. Não está correto? Ou imagina que, por exemplo, você precisa mexer na bateria do carro. Você não usaria um martelo. Então note que nem o serrote nem o martelo são o problema. O problema é a ocasião, não é o momento certo da aplicação deles. Entendeu? Então esse que é o ponto. Nós, às vezes, o livro pode ser maravilhoso, ele pode ser excelente, mas ele tem que ser o livro certo para o momento certo, para aquele momento que nós estamos passando. É isso que vai fazer diferença na nossa vida. Porque uma coisa interessante, uma das coisas que ajudam nós a lembrar é quando nós temos um envolvimento emocional com aquilo que nós estamos lendo. E como que nós conseguimos esse envolvimento emocional? Um dos meios é por ler algo que toca o nosso coração, ou seja, algo que vai nos ajudar com o problema que nós estamos naquele momento. Então, por exemplo, vamos pegar 3 exemplos básicos, né, que podem ser ajudados. Então vamos pegar aquele exemplo lá que eu dei lá no começo. Se eu estou com problemas financeiros, talvez o que eu deveria ler é um livro sobre finanças. Um livro que me ajude a poupar, que me ajude a não gastar tanto, que me ajude, por exemplo, a fazer pequenos investimentos, pequenos aportes, a fazer uma reserva de emergência. Entendeu? Então esse tipo de livro vai aumentar o meu nível consciencial, eu vou aprender mais sobre o assunto, eu vou começar a tomar mais decisões inteligentes sobre finanças. Um outro exemplo, imagine que eu estou com muitos problemas emocionais. O que eu poderia fazer? Ler um livro de psicologia que fala sobre o meu problema. Ler um livro que, por exemplo, ele fala mais sobre o comportamento humano. Entendeu a diferença? Por quê? Porque eu vou me conectar com o livro. A hora que eu começar a ler aquele livro, eu começar a ver ali as descrições dos problemas, eu vou começar a me identificar com aquelas descrições. E depois também eu vou começar a me conectar com as soluções que são propostas no livro. Você viu? Então vai me ajudar também nesse sentido, porque eu tenho uma conexão emocional com aquele livro. Ou imagina, por exemplo, que o meu problema é propósito. Eu poderia ler um livro de cunho espiritual, de cunho filosófico, algo que me dê um norte sobre a minha vida. Você viu? Então, assim, são vários livros que eles podem ser muito bons a ser lidos em qualquer momento da vida. Mas quando nós escolhemos um livro que fala especificamente de uma dor que nós estamos no momento, aí pode ter certeza que a nossa leitura ela vai ganhar muito mais objetivo e nós vamos ter muito mais prazer da leitura e nós vamos conseguir memorizar mais. E principalmente vai ficar mais fácil para nós aplicarmos na nossa vida o que temos aprendido. E o segundo ponto que eu queria comentar, ele está intimamente relacionado com o terceiro, então fica até o terceiro ponto. O segundo ponto que eu queria comentar é não se compare com os outros. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, principalmente agora, nesse momento, nós estamos cercados de redes sociais, né? Então é muito fácil, por exemplo, nós abrirmos o Instagram lá e nós acompanharmos um influencer e ele falar que ele lê 4 livros por mês, que ele leu 58 livros no ano.
E nós, todas as vezes que nós olhamos isso, parece que nós estamos atrasados, né? Parece que nós estamos perdendo tempo, parece que nós somos incompetentes, que não conseguimos fazer a mesma coisa, não é verdade? Mas o principal conselho é não se comparar com os outros. Nós temos que pensar assim, a leitura, ela não é uma corrida, ela é uma jornada. Essa que é a diferença. Uma corrida, um competidor compara com o outro. A jornada é diferente, cada um tem a sua. E tem um detalhe que ninguém fala, que é o seguinte, do que adianta eu ler rápido, 58 livros, se eu não lembro de nenhum? Entendeu? Essa que é o ponto. Às vezes nós vamos se esforçar ao máximo para ler um livro por semana, um livro a cada 15 dias. Tá tudo bem? Mas se não é o nosso momento da vida, nós não conseguimos reter, de que vai adiantar? Do que adianta, por exemplo, nós lermos 4 livros ao longo do mês e depois não se lembrar do que lemos? Você viu o ponto? Imagine, por exemplo, que você está começando a fazer suas primeiras corridas, né? Suas primeiras caminhadas mais fortes, e um atleta te chama a participar, né? Ele vai lá e te chama, vamos participar comigo? Pode ser muito empolgante você querer acompanhar aquele atleta, né? Mas qual que é o problema? Fadiga, cansaço, cãibra. Então aquela corridinha que você fazia sozinho, que era gostosa, vai se tornar um fardo, vai se tornar um peso, porque vai vir dor, vai vir trauma. O que eu quero dizer com essa pequena ilustração? Que é a mesma coisa. Por exemplo, nós não temos o hábito de ler. Só que a primeira vez que nós tentamos ler, nós fazemos o quê? Queremos acompanhar aquele influencer que lê 1 livro por semana, 2 livros por semana. Só que nós não temos o hábito. É a mesma coisa que nós queremos acompanhar um competidor de corrida. Não tem como. Nós não vamos tirar prazer, para nós vai ser uma leitura traumática e possivelmente depois que terminarmos essa leitura, nunca mais vamos querer ver um livro. Então você viu, não adiantou de nada. Porque o importante da leitura é que ela tem que ser prazerosa. E cada um, que eu falei no começo, é uma jornada. Cada um tem sua jornada. Pense o seguinte, né? A nossa leitura, ela tem que nos nutrir, não esgotar, né? Por exemplo, por que nós se alimentamos? Porque dá prazer. É lógico que nós também se alimentamos para manter a nossa energia, mas não é só isso. Senão nós comeríamos coisas insossas, sem sabor. Nós queremos derivar prazer do que se alimentamos, não é verdade? A leitura é basicamente a mesma coisa. Ela não só nutre a nossa mente, mas ela também tem que nos dar prazer. Porque se ela nos dá prazer, é a garantia de que vamos continuar a ler. Agora, se quando nós vamos ler, nós só lembramos da dor, do sofrimento, do desespero, pode ter certeza, nós não vamos conseguir ler. Por quê? Porque o nosso cérebro vai associar a leitura com algo ruim, com algo penoso para nós e para o nosso corpo. Tenha sempre bem em mente a seguinte frase, né? Que um parágrafo bem lido, ele é muito melhor do que 100 páginas. Porque do que adianta, por exemplo, você lê 100 páginas e não lembra do que leu. Mas agora você lê um livro de psicologia, você lê um livro de filosofia, um parágrafo, mas aquele parágrafo ficou na sua mente. Você consegue depois olhar para o mundo e imaginar como que aquele parágrafo ele se aplica no mundo. Ou aquele parágrafo ele muda você, ele muda seu interior. Note que um parágrafo ele pode ter esse poder, mas uma leitura de 100 páginas corrida não tem o mesmo poder. Por isso que então velocidade não é importante. O que é importante? A retenção, a aplicação e o entendimento do que nós estamos lendo. E a única comparação saudável que nós podemos fazer, sim, existe uma comparação saudável, é o nós de hoje com o nós de ontem. Você viu, nós não se comparamos com os outros. O que é importante é, será que o eu de hoje está melhor que o eu de ontem? Por exemplo, pode ser que hoje eu consiga ler 1 página por dia. Mas será que daqui uma semana eu estou conseguindo ler 2, 3, 4, 5 páginas por dia? Então o meu eu de hoje está melhor do que o de ontem. Será que hoje, por exemplo, eu tenho dificuldade de prestar atenção em 1, 2, 3 parágrafos, mas amanhã eu consigo ler 1 página com tranquilidade? Então o eu de hoje está melhor do que o de ontem. Então é essa autoavaliação que nós devemos fazer, é essa comparação que nós precisamos fazer. Se o meu eu de hoje está melhor do que o meu eu de ontem. E como eu falei, a terceira dica, ela estava intrinsecamente ligada à segunda. Ela estava bem amarrada com a segunda. E essa foi a que mais me ajudou, então, a melhorar a minha leitura, a melhorar a minha memorização, a melhorar a minha compreensão, né? Qual foi essa mudança? O que eu mudei na minha leitura foi o seguinte. Hoje, sempre que eu leio um parágrafo, eu faço um micro resumo mental. É simples, tá? Não é nada complexo. O que aquele parágrafo quis me dizer? Se eu consigo responder, ok, eu vou para o próximo. Se eu não consigo, leio mais uma vez o parágrafo.
Porque às vezes, para pensar, você acabou de ler o parágrafo, mas as ideias elas estão meio soltas na cabeça. Você não consegue reformular ela. A partir do momento que você consegue reformular ela de modo simples, você pode ir para o próximo parágrafo. Você foi para o próximo parágrafo, terminou de ler o próximo parágrafo, faça um micro resumo mental de novo. O que o escritor quis dizer nesse ponto? Faça um micro resumo. Conseguiu fazer o micro resumo? Agora fala, o que esse parágrafo tem a ver com o anterior? Você viu o que você está fazendo aqui? Ó, pense que a leitura, ela é como se fosse o livro é como se fosse uma corrente, cheia de elos. São cheias de elos. Mas cada parágrafo, ele é um elo dessa corrente. Note que se eu não entender um parágrafo e partir para o próximo, note que o outro parágrafo ele não tem no que se prender, não tem no que se fortalecer ali. Note que se eu não compreender bem no parágrafo e for para o próximo, note que o elo dessa corrente ele está fraquinho, ele se solta facilmente. Então o que eu faço? Se eu pego um parágrafo, eu compreendo e amarro com o segundo, depois eu amarro com o terceiro e amarro com o quarto, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma corrente. E note que um dos melhores jeitos de melhorar a nossa memorização é como? Por meio de associação, ou seja, criando correntes. Então, quando nós conseguimos criar essa corrente lendo o livro, é muito bom. Por quê? Porque fica fácil para nós lembrarmos do que nós lemos. Por exemplo, hoje de manhã eu estava lendo o livro Ikigai, do Ken Mog. E eu, aplicando esses princípios, eu consigo lembrar até agora o que eu estava lendo. E é isso que é importante. Eu li de manhã, agora já parte da noitinha. Eu consigo lembrar ainda do que eu li. Eu li pelo menos os 8 parágrafos. E é isso que é importante. Então amanhã, a hora que eu for pegar, eu retorno para o parágrafo que eu parei hoje, releio o parágrafo que eu li hoje e volto a fazer as associações. E quando você termina o capítulo, você faz o quê? Faz um micro resumo mental do que você leu no capítulo. E pode até usar o próprio livro, a contracapa do capítulo, para escrever tudo que você aprendeu naquele capítulo. Então, nota, você fez micro resumos mentais e ao final dos capítulos você pode escrever tudo que você se lembrou. Se você tem medo de se esquecer, faça o seguinte, a cada 10, 15 parágrafos ou a cada subtópico, subtópicos são aquelas partes em negrito dentro do capítulo. Então lembra, tem o tema do livro, eu tenho os tópicos, os capítulos, e debaixo dos capítulos eu tenho os subtópicos. Qualquer coisa, faça isso por subtópico também. Faça um micro resumo mental de subtópicos e anote que você se lembra dele. Quando você faz isso, você está fortalecendo o elo dessa corrente. E lembra que eu falei, a memória ela trabalha muito por associação. Quando eu fortaleço a associação do que eu estou lendo no livro, pode ter certeza que a sua memória, a sua compreensão e o seu entendimento do livro vão aumentar exponencialmente. Então essas foram as 3 dicas que eu queria deixar. Por favor, se inscreva no meu canal, você vai ajudar demais no meu canal se você fizer isso. Eu sou um youtuber iniciante, estou começando agora, então por favor, se inscreva no meu canal. Fiquem com Deus.